Abram lá, irmãos, em 1 João. A primeira carta de João. No capítulo 5, versículo 13. João diz aqui: essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aqui, por assim dizer, João encerra a carta. Nós podemos observar que existem alguns versículos ainda que se seguem, ainda tem um conteúdo aqui importante, mas em termos, assim, vamos dizer, do objetivo geral de João nessa carta, aqui ele encerra. Por quê? Ele sempre vai nos apresentando questões que caracterizam os verdadeiros filhos de Deus. Como é que nós podemos ter, nós mesmos, olhando para nós, fazermos um exame e sabermos ao final que nós somos verdadeiramente filhos de Deus? Muita gente diz que é impossível nós sabermos se somos ou não salvos. Grande número dos chamados evangélicos dizem assim. Talvez você já tenha se deparado com essa situação, de estar conversando com alguém e essa pessoa te dizer isso. Olha, é impossível nós sabermos se nós somos salvos ou se seremos salvos ao final. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela não ensina dessa forma. Ela demonstra que, sim, nós podemos saber que temos a vida eterna. Já começa pelo fato, né? Eu sempre enfatizo isso. O termo vida eterna, se a gente se referir a isso como uma coisa que pode acabar, então não é eterno. Concordam comigo? O conceito de eterno é uma coisa que dura para sempre. Então nós não podemos pensar em alguma coisa que se perde. O argumento usado é muitas vezes de pessoas que uma vez foram membros de uma igreja, né, foram crentes e depois abandonaram, voltaram para o mundo, aconteceram determinadas coisas. Mas a palavra de Deus tem resposta para isso. Afinal, muitos saíram de nós porque não eram de nós. Pessoas que, se fizessem a prova de 1 João, com sinceridade, se examinando, elas seriam reprovadas. Então, deixem marcado aqui, nós vamos pegar um texto que está lá em Atos, no livro de Atos, que também é bastante conhecido, e depois a gente vai retornar ao que João diz ali, naquele trecho todo. Mas aqui em Atos 16, nós temos a descrição feita por Lucas a respeito de acontecimentos durante uma das viagens missionárias de Paulo, aqui acompanhado de Silas, onde eles pregaram na cidade de Filipos, que originou depois a igreja para a qual ele escreve, a igreja aos Filipenses, né? A carta aos Filipenses, é para a igreja que se formou aqui nessa cidade. Mas nesse episódio aqui, o livro de Atos descreve como nasceu essa igreja, em que momento isso aconteceu. E
digamos assim, ali nós vemos que ela começou a se reunir na casa de uma mulher chamada Lídia. O apóstolo Paulo permaneceu pregando ali, mas existia uma mulher com um espírito de adivinhação e que alguns exploravam comercialmente. E essa mulher passou a seguir Paulo. Curiosamente, o que ela afirmava não era uma falsa profecia, mas ela falava o que era verdade a respeito dele. Ela dizia que ele era alguém que anunciava a salvação. Notem aqui no versículo 17 desse mesmo capítulo. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas ela fazia isso todo o tempo. E isso passou a perturbar Paulo. Né? Diz aqui, isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Bom, o que aconteceu a partir daqui? Os magistrados da cidade não respeitaram e nem perguntaram se Paulo e Silas tinham cidadania romana. Então eles logo puniram eles e mandaram prender, castigaram, açoitaram eles e mandaram prender. E o que acontece? Um cidadão romano jamais poderia ser condenado sem ser primeiramente julgado. Bom, de qualquer forma, parece que Deus tinha algum propósito aqui nisso. Porque quando eles foram lançados na prisão, recentemente, se não me engano, o Kevin usou essa passagem, né? Em uma pregação. Mas, em vez de se lamentar, presos lá, o que eles faziam? Nós lembramos, né? Eles louvavam a Deus. Eles cantavam hinos. E aqui então nós vemos que, de repente, versículo 26, vamos ler esse trechinho aqui, olha. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Então, por que eu peguei esse texto aqui? Aqui nós encontramos aquela famosa afirmação, um versículo clássico da Bíblia, usado na evangelização das pessoas. Crê no Senhor Jesus Cristo e o quê? Será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Muitos se perguntam, o carcereiro estava com medo e querendo ser salvo do quê? Será que ele falava em termos de salvação espiritual? Ser livre da condenação eterna? Ou será que ele estava preocupado com
a sua salvação, seu livramento da punição, do castigo que viria, porque o carcereiro ele se tornava responsável pelos presos, e se os presos fugissem, ele tinha que dar contas daquilo. Certamente, se aqueles homens fugissem, ele seria punido, provavelmente com pena de morte. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, e ele encontrou livramento físico e espiritual, porque ele encontrou ali a salvação. Porque naquela mesma noite eles deixaram o cárcere e ali Paulo e Silas pregavam a ele, explicavam o evangelho de Jesus Cristo. Então o que eles disseram se cumpriu naquele dia. Não só ele, mas aqueles da sua casa que ouviram, creram no Senhor Jesus. A gente pode se perguntar, irmãos, tempos depois, bom, é fácil de a gente pensar que esse homem aqui figura entre aqueles para quem Paulo escreveu a carta aos Filipenses. É gostoso imaginar que provavelmente ele estava lá quando essa carta chegou e foi lida à igreja, inicialmente a igreja de Filipos, e esse homem estava lá para ouvir. Mas tempos depois nós podemos nos questionar assim, será que ele tinha a segurança da sua salvação? Quando alguém perguntasse, a Bíblia não diz o nome dele, né? Mas você, carcereiro, você tem certeza da salvação? O que será que ele dizia? Ou o que ele diria, né? Baseado nos ensinos de Paulo e dos outros apóstolos, como nós podemos ver aqui em João, nós podemos sim dizer que ele deveria responder com firmeza: sim, eu estou salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo pregou para mim? Seria esse o motivo? Porque no dia que eu me converti, houve um grande terremoto? Não. Ele poderia afirmar: sim, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu criei no Senhor Jesus. E eu creio nele. Eu creio no Filho de Deus. Então nós vamos àquilo que João afirma aqui. Nós podemos sim ter a certeza. Nós podemos saber que temos a vida eterna. Nós podemos ter essa certeza gloriosa, maravilhosa. Aqueles que discordam desse ensinamento bíblico ignoram determinadas passagens e termos como esse que eu mencionei, vida eterna. Eles preferem entender que a vida eterna não é eterna assim. É eterna, mas eu posso perder. É eterna se eu perseverar. Eles colocam a salvação condicionada ao homem. Mas, em momento algum, a palavra de Deus condiciona a nossa salvação à nossa capacidade de produzir ou de sustentar ela mesma. A Escritura nos revela que a salvação é operada por Deus mesmo. O sacrifício de Jesus é aquele que
produz aquilo que é necessário, a justificação. E ela é operada por ele mesmo. O próprio Senhor Jesus afirmou que aqueles que o Pai lhe deu, ninguém, nada poderia arrebatar da sua mão. Amém? Jesus afirma isso também para nos dar segurança. E vamos lembrar que quando Jesus proferiu essas palavras, esse João aqui estava lá com ele. Então, quando ele diz aqui que eu escrevo essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna, João está falando baseado naquilo que ele ouviu de Jesus mesmo. João tinha certeza da sua salvação, porque ele creu no Senhor Jesus. E assim ele ensinou. Por quê? Porque Jesus ensinou dessa maneira para eles. O Espírito nos convence do pecado. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é obra divina. E aqui nesse trecho da carta de João, justamente ele fala sobre aquilo que nos dá segurança. Ele usa o termo testemunha ou testificar. Como é que nós podemos ter certeza de uma coisa? Isso precisa ser comprovado por fatos ou por documentos. Só para ilustrar um pouquinho a questão, um juiz nunca pode determinar uma condenação, uma pena a alguém baseado em suposições. Aqueles que prenderam alguém, aqueles que investigaram, eles têm que apresentar fatos. Os advogados que vão participar ali do julgamento, eles têm que apresentar fatos, coisas que se comprovem, que testifiquem que aquilo que eles estão alegando é verdadeiro. Não é assim? Então, às vezes isso vai se dar por meio de documentos. Nos nossos dias, pode ter foto, filmagem. Se bem que nem sempre essas coisas são aceitas até. Mas muitas vezes são pessoas que são testemunhas. Pessoas que viram aquilo acontecer, então elas podem estar lá dizendo, descrevendo como foi. Elas vão servir de provas. São as testemunhas, são aqueles que testificam do fato. Mas João, usando uma linguagem voltada para isso, ele fala para nós aqui do que realmente testifica com o crente. O que testifica para que nós possamos ter essa segurança de julgar que temos a vida eterna, sim, como ele descreve aqui. Ao longo de toda a carta, ele demonstra indícios, sinais, provas. Coisas que ocorrem. Fatos que distinguem um verdadeiro convertido de um pseudo-cristão, né? Um falso cristão.
Quando a gente pega aqui no versículo 4 desse capítulo, vamos dar uma olhadinha lá. Ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé é essa? É aquela fé de que tudo vai dar certo, né? Vocês estão me ouvindo? Hã? É que não tem interação, né? Essa fé que ele fala aqui é aquela fé de que tudo vai dar certo? Não. Ele está falando aqui de fé. Vamos lembrar do que Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então ele está dizendo aqui, é essa fé que faz com que nós vençamos o mundo. E o que é vencer o mundo? Ele não está falando aqui de uma guerra física onde nós vamos conquistar nações. Não. O mundo aqui é representativo do estado de coisas em que nós estamos, em que a humanidade caminha na pecaminosidade dela. Um pseudo-cristão, ele não consegue se identificar nisso. Tá? Todos aqueles fatos que João alegou vão demonstrando. Aqueles que não se deixam enganar pelos falsos profetas, aqueles que demonstram pelas suas atitudes que eles são filhos de Deus. Eles rejeitam a mentira, eles rejeitam essas coisas do mundo. Então, essas pessoas são as que vencem o mundo. Uma pessoa que não tem realmente essa fé em Cristo, ela não consegue vencer o mundo. O mundo subjuga ela. Então, nós nos deparamos, por exemplo, com um cenário triste, que é fácil da gente constatar. Dizem as estatísticas que o número de evangélicos no Brasil cresceu assustadoramente nas últimas décadas. O nosso país, até pela tradição, pela imposição, era um país católico, se bem que a grande maioria era composta de católicos chamados, eles mesmos se denominavam de católicos não praticantes. Muitos desses, então, dos não praticantes, que na verdade não eram nada, eles migraram para as igrejas evangélicas. Alguns deles se converteram, sim. Eu digo alguns na proporção. Mas muitos, na verdade, só encontraram alguma coisa que o agradasse mais. Mas, embora estejam compondo uma igreja evangélica, esses contribuem para a gente ver o cenário em que nós estamos. Né? O nome do evangélico, do crente, é cada vez mais desprezado. Porque o testemunho dessas pessoas não condiz. A prática de vida deles, dessa grande maioria de evangélicos, não condiz com aquilo que deveria ser perante a Bíblia. Não passam na prova de 1 João. Não vencem o mundo. Eles andam com um pé na igreja e um pé no mundo. E muitos deles, na verdade, estão com um pé numa igreja que a própria igreja está no mundo.
No versículo 5, ele segue dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não tem como vencer o mundo sem crer realmente em Jesus. Confiar inteiramente nele. O que é crer no Senhor Jesus? Não é acreditar que ele existe. Tiago nos lembra que esse tipo de fé em Deus, saber que Deus existe, saber que Jesus, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, existe, esse tipo de fé até os demônios têm. Não é aquela fé acompanhada de humilhação, prostração diante de Deus, e não é aquela fé acompanhada de arrependimento. Não existe transformação. Os demônios sabem a respeito de Deus, mas isso não muda nada naquilo que eles são. Tiago fala isso para que nós, homens, não ajamos da mesma maneira. Primeiro, para sabermos que realmente nós somos salvos, nós precisamos ter a firme convicção. Eu creio que esse Jesus do qual a Bíblia fala, esse Jesus que tem sido pregado nominalmente, mundialmente, nos últimos cerca de 2000 anos, e que antes já era anunciado pelos profetas, esse Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus ao mundo. É o Deus conosco. Sim, Deus deixou sua glória, se despojou da sua glória celestial, tomando forma de homem, para ser igual a nós e assim ser o legítimo representante da raça e pagar a pena que era devida a nós. Você crê nisso? Crê? Porque aquele que vence o mundo é aquele que crê nesse Jesus como o Filho de Deus. Essa afirmação aqui, simplesmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, pode parecer banal, mas não é. Nós temos que entender ela com toda a profundidade que ela carrega. A crença de que Jesus é o Filho de Deus é a crença de que verdadeiramente ele foi enviado por Deus ao mundo para fazer isso, para salvar pecadores como nós. É reconhecer a divindade dele. Crer que Jesus é o Filho de Deus está atrelado à nossa crença até na própria pessoa de Deus, de reconhecer Deus. Mas isso vai se mostrar na nossa vida. O João está dizendo isso. Irmãos, é preciso que nós olhemos para a nossa vida e vejamos que nós vencemos o mundo. Ele mesmo diz, se nós amamos o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está em nós. Então, ao contrário de amar o mundo, nós temos que rejeitar ele. E essa rejeição ao mundo é que caracteriza a nossa vitória sobre ele.
Sim, eu coloquei o mundo para trás. Não quero saber dele. Meu alvo é glorificar a Deus. Meu alvo é honrar o Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo de vida? Sabe, até por isso, a palavra de Deus, ela demonstra que nós devemos ser despojados assim de vaidades, irmãos. Há muita preocupação com as coisas, com ostentação das coisas dessa vida aqui. Demonstram um apego às coisas do mundo. E fazem com que as pessoas corram muito atrás disso e percam o foco naquilo que é o importante para os verdadeiros filhos de Deus, que é glorificar ao Senhor na sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas vaidades, com o nosso apego às coisas passageiras. Tudo aqui é vaidade, tudo aqui passa. A gente pode ser bonitinho hoje e amanhã não mais. A gente pode ter isso hoje e amanhã já não tem mais. Já percebeu como é? Nós mesmos, intimamente, nós temos o conceito de dessas coisas. Quando você adquire, quando você alcança uma coisa que você almejava, que você acha bonito, tem aquela empolgação inicial, não tem? Aquela conquista. Por que você perde isso depois? Porque aquilo é passageiro. A gente enjoa até dessas coisas. Aquela roupa que, né, eu olhava na vitrine, puxa, eu vou comprar uma camisa dessas, hein? Aí eu vou lá, compro aquela camisa, no dia que eu visto, puxa, agora sim, hein? Daqui a algum tempo, essa camisa já não me agrada mais, né? Já não é mais aquilo que era. Eu já não tenho empolgação com ela, já se tornou uma coisa comum. Eu estou usando uma figura aqui bem, né, só para ilustrar mesmo, mas é assim, né? Na vida, essas coisas aqui todas, elas são passageiras. A palavra de Deus ensina a gente a valorizar aquilo que é eterno. Buscai primeiro. E todas as demais coisas, quer dizer, aquilo que é necessário, serão acrescentadas. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Mas o ensino é: busque primeiro o reino de Deus. Isso é que é importante. E quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós podemos dizer: eu venci o mundo. Amém? Se a gente olhar para a nossa vida e ver, a prioridade na minha vida é realmente o reino de Deus. Então, eu posso enxergar que eu venci o mundo. Por que é que eu venci o mundo? Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para me salvar. Ele me comprou, ele me resgatou lá na cruz. E agora eu sou dele. Minha vida é para ele. Ele tem todo o direito sobre mim. E eu tenho prazer nisso. Tem uma figura bíblica que ilustra bem essa questão. Lá na lei, em determinadas situações, um israelita poderia vir a se tornar, por contrair dívidas, ele poderia vir a se tornar escravo, servo de um seu irmão.
né? Poderia, não tendo com que pagar, ele iria pagar com seu trabalho. Mas existia um tempo limite para isso, existiam certas condições que delimitavam para chegar ao ponto em que ele seria restaurado a sua liberdade. Mas a lei previa uma coisa interessante. Alguém, por reconhecimento, por gratidão ao seu senhor, ele poderia optar por ser definitivamente servo dele. Então existia um ritual lá de furar a orelha com uma sovela. Era um tipo de um pacto que era selado ali. Mas ela é bem representativa daquilo, do prazer que nós temos em ter um Senhor como Jesus. Muitos hoje estão falando de Jesus nessa noite, mas muitos rodeados de muita comilança, até de bebidas alcoólicas. Daqui a pouco vão começar a soltar fogos. Mas será que é dessa forma que Jesus quer ser louvado? Primeiro que já vão estar comemorando o nascimento dele, o Natal. Uma data criada por homens. A Igreja Católica Romana adaptou essa data de festas pagãs. E multidões de crentes estão aí defendendo. E vai falar contra isso. Vai falar contra isso. Muitos cristãos saem com o chicote, né, contra a gente, por falar a respeito disso. Que é isso? Natal, uma noite cristã para a gente comemorar o nome de Jesus e falar dele. Olha, nós falamos de Jesus todos os dias que nós nos reunimos aqui. E eu não penso em Jesus só no Natal. Você pensa? Jesus está presente na minha vida de verdade todos os dias, de uma forma ou de outra, todo o tempo. Ele está presente, ele é o meu Senhor. Ele não sai da minha mente, do meu coração. O crente, aquele que crê em Jesus, ele não precisa inventar uma data para comemorar Jesus. Nós comemoramos a sua morte na celebração da ceia, porque ele ensinou que fizesse isso. Mas ele nunca disse que nós deveríamos comemorar o nascimento dele. Não deixou data, não deixou ordem nenhuma. Existe uma idolatria mesmo dentre os cristãos, os evangélicos, os protestantes, muitos batistas, uma idolatria. E não conseguem se desapegar dessas coisas. É uma festa bonita? É. Mas o mundo está cheio de coisa bonita. Até Satanás sabe se travestir de anjo de luz. Ele sabe parecer bonito quando ele quer. Mas será que eu estou preso a isso? A essas coisas do mundo? As tradições? As vaidades? Ou eu venço o mundo? Essas coisas não são para mim. Eu me desapego dessas coisas. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E o que faz com que a gente vença isso? É a nossa fé em Jesus. O Jesus da Bíblia. Como ele é apresentado na Bíblia. Não esse que o mundo inventa. Não é aquele cabeludo de olhos azuis. Não é aquele preso na cruz.
O nosso Jesus é aquele que subiu à glória e está à destra do Pai. O nosso Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. É lógico que o nascimento dele é importante, mas não serviria de nada se ele não tivesse morrido por nós. Ele veio ao mundo, mas ele nos salvou não quando ele nasceu, ele salvou quando morreu. No versículo 6, diz: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, o Verbo, e o Espírito Santo. E esses três são um. Esse versículo 7 aqui, em algumas versões, ele é rejeitado. Porque dizem, ele não se encontra nos melhores textos. 2 textos. Que dizem, são os mais antigos. Sim. Eu li um argumento. Esses podem ser, de fato, os mais antigos encontrados. Mas isso não quer dizer que eles sejam fiéis. Porque eles estavam jogados lá de canto. Os bons textos desapareceram. Não que eles acabaram, os originais desapareceram. O que nós temos são cópias. Por quê? Os bons textos foram usados pelas igrejas. Não ficaram jogados em algum lugar. Alguém pode imaginar que aquela carta que Paulo escreveu aos Filipenses, por exemplo, ainda existisse hoje? Aquela carta deve ter sido tão manuseada por leitura para a igreja, por copistas, que ela não durou o tempo, ela não resistiu ao tempo e ao uso. Mas as cópias dela se multiplicaram. E acontece que essas cópias, elas contêm esse versículo. Essa passagem fala a respeito da Trindade de Deus, né? Nós vemos aqui, no céu testificam esses. O Pai, a palavra, ou seja, o Pai, o Filho, que é a palavra, Logos, e o Espírito Santo. E esses três são um. E o versículo 8 diz ainda, e três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, eu fiz a leitura aqui porque tudo isso tem relação. Todos esses versículos, ele fala que Jesus veio por água e sangue. É uma passagem que soa um pouco da margem, né, em interpretações diferentes, mas eu lembro que a água, essa água não é a água do batismo, viu? Muita gente associa sempre que fala de água a batismo. Mas a água é associada à palavra de Deus mesmo. É aquela pela qual nós somos limpos, lavados. E é por meio da palavra que vem a revelação de Jesus. E por que a água e o sangue? Porque o sangue é a prática, a morte de Jesus. Ali ele deu a vida. Então não ficou na teoria, não ficou na promessa dos profetas, mas ela se cumpriu. E nós vemos a concordância. Né? Uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando se apura através de testemunhas, ninguém pode condenar outra pessoa por uma testemunha só.
Tá? A própria palavra de Deus diz que, por exemplo, quando houver alguma coisa contra algum pastor, né, algum bispo, algum ancião, alguma acusação contra ele, isso deve ser apresentado por pelo menos 2 testemunhas. Aqui nós temos uma perfeição, né, de 3 testemunhas: a água, o sangue e o espírito. Porque elas entram em concordância. As testemunhas têm que concordar. Se nós tivermos uma questão aqui, nós temos 3 testemunhas, o Vitor, o Daniel e o Anthony. Mas cada um conta uma história totalmente diferente. Não dá para você julgar com base nisso, né? Espera aí, nós vamos ficar com a versão de quem? Agora, se os 3 falarem a mesma coisa, opa, então aqui nós temos um fato testificado, né, por testemunhas, pessoas que viram e relataram independentemente a mesma coisa. E o que nós encontramos aqui a palavra de Deus testifica de Cristo, e ele veio e cumpriu exatamente aquilo. E o Espírito testifica em nós todas aquelas coisas que foram ditas pela palavra de Deus e testifica em nós aquilo que Jesus fez. Nós temos um testemunho aqui, alguma coisa que nos faz crer. Mas ele fala, isso na verdade ocorre no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam, eles têm perfeita harmonia naquilo que fizeram e que fazem. Se por um lado o Filho foi aquele que veio ao mundo, né, sendo um só Deus, mas nós vemos aqui um Deus manifesto em 3 personalidades, 3 pessoas. O Filho veio, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho. Então, evidentemente, ele está se referindo a Deus como o Pai. O Pai e o Filho em concordância. E o Espírito vem e testifica. É aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos mostra Jesus como o Salvador. Então, o Espírito governa a minha vida, o Espírito Santo habita em mim, nós somos habitação do Espírito Santo. O crente verdadeiro, ele é habitação, ele é habitado pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Ele está no comando. É por isso que eu venço o mundo. Né? Se nós vencemos o mundo, é porque o Espírito de Deus habita em nós. E isso é um testemunho. Por que é que eu posso dizer, eu sei que eu tenho a vida eterna? Porque eu vejo a operação do Espírito Santo na minha vida. Tá, eu estou falando em mim aqui, mas vamos dizer assim, para nós colocarmos cada um para si, tá certo? Eu posso observar que o Senhor move a minha vida. Será que é só o Espírito Santo que está agindo em mim? Não, Jesus diz, eu enviarei a vocês o meu Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, essas expressões são usadas na Bíblia. Porque Pai, Filho, né? O Pai, a palavra, o Logos, Jesus, né? O Verbo eterno, conforme João descreve lá em João, o Evangelho de João 1. E assim, o Espírito Santo de Deus, em conjunto, em plena concordância, eles operam em nós, eles testificam. Né? A Trindade de Deus testifica conosco. Nós temos segurança por esse testemunho. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho.
Agora, quem não confia em Deus, quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso. Porque não creu no testemunho que Deus e seu Filho deu. No versículo 10. Se alguém não confia, não crê, está dizendo, Deus não é digno de confiança. O testemunho de Deus não é digno. O versículo 11 diz, e o testemunho é este, o testemunho de Deus, o testemunho, né, comprovado por essa Trindade Santa, e aqui na terra, pela água, o sangue e o Espírito. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí, ele chega, eu escrevi essas coisas para vocês, para que vocês que creem, saibam que vocês têm a vida eterna. Podem descansar nisso. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Apenas faça isso. Ande confiante no Senhor. Versículo 14 ainda diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós podemos andar em plena confiança nele, em todas as coisas. Nós vamos falar mais sobre esse finalzinho aqui da carta em outra ocasião, porque ele vai entrando aqui numa particularidade, num detalhe do assunto. Então, vai ficar reservado para outra ocasião, tá bom? Mas a exortação da palavra de Deus é aquela, o que Paulo e Silas falaram àquele carcereiro. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Filho de Deus. Deposite sua confiança nele. A palavra de Deus testifica a respeito disso. Olhe para a sua vida. Você não deve sossegar se você olhar para a sua vida e não encontrar Jesus em primeiro lugar. Você não deve encontrar paz para o seu coração, para a sua alma, enquanto essa situação perdurar. Enquanto você olhar para dentro de si mesmo e ver que ele não é senhor da sua vida, você não deve descansar. Não dê trégua ao seu coração. Peça a Deus, Senhor, tira a minha incredulidade. Me faz enxergar e depositar minha confiança plena, a minha alma, poder descansar na certeza de que o meu Senhor é o teu Filho que me comprou, que eu vivo para Ele, que Deus está realmente presente na minha vida. Por meu Jesus, que me resgatou, pelo seu Espírito que habita em mim e que guia a minha vida. Me faça, Senhor, ser um vencedor. Aquele vencedor, não para ser um vencedor na vida, como dizem, né? Para conquistar altas coisas, mas ser um vencedor no sentido de que venceu o mundo. Não adianta você vencer tudo, os desafios na sua vida aqui, materiais, e não vencer o mundo. Porque você vai morrer, vai para o inferno, a condenação eterna que a Bíblia demonstra com clareza, e tudo que você conquistou aqui vai ficar. É por isso que nós somos ensinados a buscar
em primeiro lugar, aquilo que é importante, aquilo que é duradouro. Não desgastar nossa vida aqui buscando o conforto do nosso corpo, esquecendo o conforto da nossa alma. Que cada um de nós possa dizer: eu creio no Senhor Jesus. E eu posso dizer, sim, que eu tenho a vida eterna. Porque eu sou bom? Não. Porque eu fiz isso, aquilo? Não. Porque eu sou batista? Não. Mas porque eu creio no Filho de Deus. Eu creio em Jesus. Por isso eu posso afirmar, sim, eu tenho a vida eterna. Eu sou dele. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.